Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, hoje nós finalmente vamos discutir um assunto que viemos prometendo há muito tempo aqui, que é política. E, bom, diferente dos políticos que conhecemos, aqui a gente cumpre a nossa promessa. E, bom, Pedro e César, o que vocês têm a dizer aí sobre a política? Olha, eu acho que política no Brasil é uma causa perdida, só tem ladrão, tudo acaba em pizza. Sim. É tudo ladrão safado, acabou. Isso aí, ou a coxinha reclamando ou o Petralha reclamando, é isso. É, tá todo mundo reclamando. Essa é a nossa conclusão. Ok, bom galera, é isso o episódio por hoje. Obrigado. Muito obrigado, valeu. Não se esqueçam de compartilhar, comentar e tudo mais, hein? Número do WhatsApp. E segue no Twitter também, Facebook e tudo mais. Falou galera. Até mais. Não, galera, pera aí. Aqui não é assim não, veja bem. Tudo volts. Tudo volts aí. Porque, diferente de como as pessoas realmente costumam discutir política, que foi isso que a gente acabou de fazer aqui, aqui é o Veja Bem Mais, então a gente vai estruturar a coisa um pouco mais e esperançosamente vai ser algo bem mais construtivo do que essa nossa pequena discussão aí no início. Se é que dá pra chamar isso de discussão. E devido ao fato do assunto hoje ser algo longo, muito longo, o episódio será dividido em duas partes. No primeiro a gente vai falar um pouco mais sobre o escopo geral da coisa, no sentido mais acadêmico. E a segunda parte a gente vai focar um pouco mais no Brasil e no que seria o ideal do governo aí. A melhor forma para começar isso, né, é a gente saber, vale a pena discutir política? Esse vai ser um dos nossos primeiros pontos aqui hoje. Logo, vamos explorar o tema em si, né, começando, bom, pelo começo. Será, por exemplo, para que serve o governo? Nós realmente precisamos disso. Formas de estruturar o governo, por exemplo, presidencialismo versus parlamentarismo. E também vamos discutir, claramente, a forma de você se posicionar em relação a esse governo. Como, por exemplo, esquerda, direita, conservadorismo, liberalismo. No fim, o que realmente significa esses termos? E para finalizar essa primeira metade aqui do nosso tema, a gente vai falar também sobre formas de se eleger um governo. As vantagens e desvantagens dos métodos existentes hoje em dia. Como, por exemplo, a votação pela maioria, como funciona aqui no Brasil, versus uma votação preferencial, como funciona na Austrália. Sei que é bastante coisa, galera, mas como eu disse, aquela foi a primeira parte, agora a gente vai para a nossa segunda parte. E, bom, política é política, né? Então é assim que as coisas acabam funcionando. Nossos dois últimos tópicos serão, primeiramente, problemas estruturais no governo brasileiro e como isso se compara com outros países. E, por último, o que seria um governo ideal, se é que tal coisa realmente existe? Ô, William, obrigado pelo discurso parlamentar, cara. De nada, cara. Eu tinha até quase caí no sono. Nossa. É tão longo que foi essa introdução. Mas eu acho legal lembrar aos ouvintes que é longo assim, mas a gente quis estruturar isso de maneira construtiva, então é importante desde os primórdios até realmente situações mais vigentes e comparativas de sistemas relativamente atuais. Bom, pessoal, e dito tudo isso, vamos finalmente às perguntas, né? Bom, então vamos lá. Voltando para aquela primeira pergunta que a gente fez. Vale a pena discutir política, galera? Se for longo assim, não. Não, mas piadas à parte, acho que sim, vale a pena ser discutido. Embora o estigma maior é que, pra quê? Que diferença vai fazer? Vai tudo acabar em pizza mesmo. Mas eu acho que essa é uma perspectiva bem cínica, porque agora realmente é difícil que nossa discussão aqui tenha alguma relevância. Porém, como eu disse no episódio do VB lá atrás, episódio sobre frases que impactaram suas vidas, Sim. Eu acredito fortemente que ao entender algumas coisas fica bem mais fácil entender outras coisas. Eu acho que política, por ser um tópico tão complexo e abrangente, nos ajuda a pensar sobre tópicos de maneira muito mais crítica e até nos conhecer melhor, né? Porque temos que nos posicionar de alguma maneira em relação a esses tópicos. O que, na verdade, para quem acha que não vale a pena, mas escuta o Veja Bem Mais, você já vem discutindo política, pelo menos escutado a gente discutir política desde o começo, porque
essas coisas esses tópicos que nós debatemos de posse de armas, migração, legalização da maconha, são coisas que deputados, senadores, até presidentes têm que discutir em certo momento. Porque o que não é política, senão a capacidade e o poder de fazer decisões que vão afetar a vida de todos. Então, eu acho que vale a pena sim, porque é esse exercício cognitivo, mental, intelectual, que nos ajuda a nos conhecer melhor e melhorar a sociedade de forma direta e indireta. Embora hoje talvez não tenha um impacto tão tangível, ninguém sabe o dia de amanhã. E é bem possível que o Veja Bem monte um partido, brincando. Não. Mas é bem possível que muitos de nossos ouvintes estejam em posições que eles podem influenciar alguma coisa. E já tendo tido essa discussão, ficará mais fácil e espera-se mais proveitoso também a ação que eles podem ter. Não vai chegar lá sabendo nada, né? Ou falando merda. Eu vou resumir. Como muitas, né? Eu vou tentar resumir aqui, só para o pessoal ter uma ideia. É o seguinte, se você fala que não é interessante discutir política ou algo do tipo, tem duas opções para você. Ou você vive numa caverna, isolado no meio do nada, ou você toma jeito. Porque querendo ou não, gente... ó, sinceramente, de verdade. Ele tapa na Mamãe cara. Pedro falou. Toma jeito. Ô, gente, porque de verdade, querendo ou não, isso é impossível você viver em sociedade e acreditar que política não faz parte da sua vida. Isso é uma coisa... Eu não sei se seria Tá em tudo. inocência da pessoa achar isso. Porque o César aqui já resumiu bem todas as discussões que a gente já teve em VBs anteriores, ou até o próprio cenário atual também. Tudo que a gente tem falado aqui envolve isso, gente. Eu acho que o problema aqui, no geral, principalmente no caso do Brasil, é essa coisa de enxergar a política só dentro, sei lá, só dentro da Câmara, só dentro do Senado, ou lá em Brasília. O presidente tem uma alienação muito grande entre público e política, Sim. que é algo que acontece muito por causa da mídia, do sistema político ele mesmo. Porque essa coisa que está muito distante. Isso acontece lá em Brasília, isso acontece lá na Alvorada. Exato. E... Eu acho que talvez tem muita gente que ele tem essa sensação de que não vai me atingir. Por mais que aconteça, às vezes as pessoas têm eu acho que a sensação não é que não vai atingir. A sensação é que eu não posso fazer nada, então por que se preocupar? Esse que exato. Eu acho que esse é o ponto principal. No cenário aqui brasileiro. Sim. Assim. Mas a questão é... Realmente, o seu voto, por mais utópico que soe, ele é matematicamente irrelevante. Um voto. Uhum. Mas... a influência que você tem em outras pessoas, a sua opinião de certos assuntos, o seu entendimento da situação, tem um impacto diário na sua vida, de forma consciente ou não. Tá todo mundo discutindo coisas que políticos discutem. Eu acho que falar de política no geral agrega, como eu já falei antes. Não, é impossível você negar essa conclusão de que talvez não dê para fazer política só falando sobre ela. Mas pensar sobre ela agrega em muito mais sentidos do que só passar uma lei ou não. Exato. Até porque política também é ação humana, né? Tudo bem. Ideia você pode, sei lá, pode escrever um livro, fazer um filme, mas na prática, para surtir algum efeito, depende muito da ação humana. Acho que é por isso exatamente o cenário brasileiro hoje é dessa forma. A alienação da pessoa em achar, por exemplo, que a partir do momento que ela votou, ela não tem mais voz, tipo, não pode organizar, sei lá, um movimento ou algo do tipo. Enfim, acho que o que eu pretendo aqui colocar mais, pelo menos pessoalmente falando de política, é tentar quebrar um pouco dessa imagem, mostrar pro pessoal que não é assim. Falou política. Bom, da minha parte, eu quero mais estudar essa estrutura de poder. Que acho que uma outra coisa que aliena as pessoas da política é que é um tópico chato. Todo mundo vê como algo inerentemente tedioso. Sim. Mas se você pensar em política como Guerra dos Tronos, ou como dinâmicas de poder, fica bem mais interessante. Porque política... porque política é quem diz o quê e quem faz o quê. House of Cards. House of Cards. O que não falta são exemplos aí de séries que todo mundo assiste com muito prazer, mas quando chega para discutir política em si, já cai fora imediatamente, né? Mas acho que essa é uma maneira interessante de se pensar sobre o assunto. Tem até uma palestra do TED Talk que está nas referências que tem um professor de uma aula de cívica que ele aborda justamente esse ponto, como desestigmatizar o debate político ao explorá-lo como dinâmica de poder. Então vamos pensar em Game of Thrones e não em Brasília, que as coisas ficam bem mais interessantes, embora no fim seja a mesma coisa. Sim. Porque na fantasia todo mundo acha muito mais lindo. Porque a única pessoa no Game of Thrones que se acha que é imune à política são os White Walkers. Sim. Esses são. Então, ouvinte, se você não quer ser um White Walker, escute até o fim.
pessoal, obrigado por terem dado a opinião de vocês. E, bom, vamos começar pelo princípio, né? Pelo Big Bang da coisa. Para que serve o governo? Nós realmente precisamos de um? Sim, tem que existir. Eu acho que a função principal do governo é manter a ordem. Porque, querendo ou não, acredito numa sociedade sem governo. Por ser humano, todo mundo conhece, já sabe. Eu acho que não funcionaria sem uma estrutura. Qual seria o exemplo de uma sociedade sem governo, né? Esse é o ponto. Pergunta, né? Até sociedades tribais têm o seu próprio governo interno. Eu acho... Você fala isso só como uma estrutura ou como um microcontrole, você quer dizer? Não é questão de controle. Como você, por exemplo, consegue manter a harmonia e a ordem no lugar onde, por exemplo, não existe essa... alguma coisa onde todo mundo tem uma voz, por assim dizer. Não que exatamente seja isso, mas um local, uma estrutura, assim, como fundação mesmo da sociedade. Que sociedade não tem um governo? Até porque se não tiver um governo, é questão de tempo ter um. Porque querendo ou não, vai aparecer mais um esperto. Lá sempre temos Sempre tem. É questão de estrutura. Sim. Todos precisam de estrutura, de um sistema. Como eu disse, até mesmo tribos têm seus próprios anciões e tem as ocas que servem como congresso. Mas acho que a questão principal é que existe uma função muito grande que pessoas, do ponto de vista individual ou privados, em caso de empresas, não cumpririam. Eu acho que o governo precisa existir sim por causa da necessidade de algumas coisas econômicas. Aqui eu já entro bastante com a minha formação em economia. Eu acho que o governo tem legitimamente duas grandes funções. A primeira é providenciar o que em economia chama-se de public goods, ou bens do público. Que são coisas que todos se beneficiam, mas ninguém individualmente pagaria, como, por exemplo, iluminação pública. Se você pagar sozinho por um poste na sua rua, porque você quer chegar à noite... e não... Usando perna no celular. Hoje, né? Hoje, mas ainda assim... Acho que não quer caminhar pela rua andando no celular. Na orla da praia, né? No celular. Mas essa é uma coisa que individualmente, se você pagar por um poste, todos que vivem naquela rua vão se beneficiar. Então, o seu incentivo para pagar por um poste é baixo ou inexistente. Sim. Que é outra coisa, chama free rider, o problema do caroneiro. Se você pagar por uma coisa, vários outros vão se aproveitar sem pagar. Uma das principais funções do governo é essa, de providenciar coisas que todos se beneficiam sem que ninguém individualmente tenha que pagar tudo por aquilo. Você paga por imposto, mas o que é justo, todo mundo contribui um pouco. E assim você tem iluminação pública, você tem... Segurança pública. Infraestrutura, por exemplo. Você construiria uma pista para chegar até o litoral? Com que dinheiro, em primeiro lugar, né? E quem se beneficia de construir? Só você vai usar aquela pista? Jamais. Aqui, de novo... Todos se beneficiam e pode ser que tenha alguns economistas hardcores da direita aí falando, não, dá para fazer isso por iniciativa privada ou cooperação, enfim, mas a realidade é que infraestrutura, defesa militar, etc., são coisas que todos os países do mundo tá na mão do governo. E além disso, tem a questão de o governo servir como uma entidade, um terceiro, digamos assim, entre questões legais. E quem garante o direito à propriedade? Essa, na verdade, é uma das grandes fundamentos do governo moderno. Até o John Locke, é um filósofo inglês que escreveu o tratado que meio que formulou quase que todas as maneiras de se governar que a gente observa hoje, que é o direito à propriedade privada. Se você tem uma casa, quem garante que é sua? E se outro cara vir hoje, apontar uma arma e falar, não, agora é minha essa casa? O que você vai fazer? Ou você tem uma arma maior do que a dele, né? Ou no caso dos impérios lá, um exército maior do que o dele. Ou você abre mão daquilo, né? Mas hoje temos um sistema legal que é gerido pelo governo, que garante que sua propriedade é sua propriedade e o governo vai intervir caso você precise de proteção. Então, essas duas coisas, public goods e garantir o direito à propriedade privada, são duas grandes irrevocáveis funções do governo. Tem uma terceira também, que é corrigir falha de mercado. E aqui a gente entra num território um pouco mais delicado, que vamos elaborar um pouco mais ao longo da discussão, mas é o fato de que o mercado tem algumas falhas intrínsecas do sistema e você precisa de um governo para garantir que isso não prejudique toda a população. Como, por exemplo, o monopólio. É uma coisa que
todos conhecem que tem um poder negativo. Se tiver só uma empresa que presta serviços telefônicos, ela pode cobrar o que ela quiser. Se o governo não tiver um governo para regular, para subsidiar, ou o preço vai ser absurdamente caro, ou vai ser o que ela quiser, e você não tem opção. Mesma coisa com formação de cartel, o preço do petróleo hoje, a OPEC, essas coisas. Esse é um exemplo. Por que é tudo caro? Por que eles controlam? Por que os árabes decidem o preço da gasolina? Porque não tem uma regulamentação internacional nesse sentido. Então, o governo cumpre esse papel, tem que cumprir esse papel, porque senão você vive num país de monopólios, cartéis e abusos de mais diversas maneiras. Você vive na zona. Mas, então, é isso. Manter a ordem. De forma geral, bem geral, é manter a ordem, garantir o direito à propriedade privada e corrigir essas falhas econômicas. Então, para quem acha que não precisa de governo, sinto lhe dizer. Sim. Mais ou menos você vive numa ilha, igual o Tom Hanks com a bola de vôlei dele lá. O Wilson. Sim. Bom, então, com isso definido, pessoal, vamos passar para o que seria, digamos, o próximo passo lógico, né, da coisa. Seria como você se posicionaria em relação a esse governo. Porque hoje nós temos aí exemplos de conservador, liberais, tipo, como vocês se posicionam dentro desse espectro da política? Essa é uma pergunta essencial. Existem muitos mitos em como dividir o que significa estar em diferentes pontos desse espectro político. E às vezes também o que é cada um deles, né? Sim, Porque as pessoas só sabem por nome, mas... confusão. A verdade é que a nomenclatura do espectro político é tão grande que existe até um dicionário para isso, que é o Oxford Dicionário de Política. Meu Deus. É mais fácil você se autodenominar alguma coisa que não existe do que se encaixar. Mas vamos deixar o Pedro começar. Ele representa uma visão que existe há mais tempo do que aqui eu represento. O próprio nome diz isso. Olha, eu me posiciono como conservador. Mas eu acho que quando o pessoal acaba escutando isso, já imagina um troglodita ou um homem das cavernas, no caso. Preconceituoso, Não é muito bonito não, cara. O rótulo de hoje em dia é o preconceituoso. Mas eu acho que primeiro pra gente entender o conservadorismo, eu acho que o passo ideal, a primeira coisa, é que não existe, por exemplo, um modelo de conservadorismo para tudo. Por exemplo, conservadorismo britânico é uma coisa, conservadorismo polonês ou o próprio conservadorismo americano. O que existe no conservadorismo? Princípios que os guiam. Isso porque alguns consideram alguns a mais ou alguns a menos, enfim. Está voltado mais cultural, uma coisa mais... Varia, dependendo da Varia, cultura. Exatamente. Tem um livro interessante que é o do Russell Kirk. Para quem não conhece, eu acho que é essencial a leitura das obras do Kirk, quanto do Edmund Burke, enfim, o Roger Scruton. Mas nesse livro específico... Todos ingleses, é importante notar. Se você gosta do conservadorismo britânico, esses caras são seus caras. Mas, independente disso, o que acontece? Por quê? Tudo bem, o Scruton tem uma abordagem mais, por exemplo, voltada para o cenário britânico. Só que esse livro do Russell Kirk, A Política da Prudência, nesse livro ele sintetiza, claro que existem mais, mas sintetiza os 10 princípios básicos que guiam o conservadorismo. Sim. São que seria isso que eu ia perguntar. Sintetiza os mais importantes. Vamos lá. O primeiro deles, o que é? Que o conservador, no caso, acredita na existência de uma ordem e que a moral é perene, ou no caso, imutável, eterna, enfim. Não é algo relativo. Quanto tempo se passe, exato. A moral é uma só. Vai ser, por exemplo, foi certo, errado, é aquela coisa definida. Sim. Casamento gay é sempre errado. Não, brincadeira, não vamos chegar nesse ponto aí. Partindo desse ponto, o que acontece? Partindo pro segundo ponto. Eu vou numerar aqui, aí com o decorrer daqui que a gente vai conversando, se você quiser colocar alguma coisa. Sim, manda. O segundo ponto que coloca aqui é o que é? Que o conservador adere ao costume, convenções e continuidade. Acho que isso daqui fica claro porque qualquer obra, artigo ou, enfim, qualquer coisa que você lê de uma pessoa que considera realmente conservadora, ela tem aquele certo apreço ao passado. Ela conserva. Eu acho que até parafraseando aquela frase que a gente usou no VP de antes, eu não me lembro qual, do Newton, aquela coisa de estar no ombro dos gigantes. O conservador enxerga o passado, porque, querendo ou não, você aprende mais com o passado do que o futuro. Você não sabe o futuro.
Entendeu? Sim. Você vai tirar da onde? Tipo, por exemplo... Uma outra forma de colocar isso é que o conservador enxerga uma sabedoria nas tradições. Exato. Se elas são tradições, é porque algo deu certo e é algo que deve ser continuado. E o que deu errado, a gente muda. Olha, asteriscos, infinitos asteriscos. Vamos deixar o Pedro continuar. Ó, passando pro terceiro ponto aqui, os conservadores acreditam no que pode ser chamado de prescrição. O que seria isso? É aquela mesma coisa que eu acabei de falar. Por exemplo, que querendo ou não, o conservador, por exemplo, enxerga, sei lá, essas figuras históricas, por exemplo, filósofos, enfim, compreendem o trabalho dessas pessoas e sabem que só estão aqui hoje, por exemplo, devido a esse trabalho do pessoal que veio antes. Isso, por exemplo. sim. Por assim dizer, não é aquela coisa de pensar que a gente está aqui agora, por exemplo, a gente está aqui agora e o resto do passado já foi. É aquele pensamento, o cara que vive hoje é mais esperto que um cara que viveu no século XIX, por assim dizer. É aquela coisa de enxergar, por exemplo, por você estar vivendo hoje, tudo aquilo que veio de trás já não é tão importante, já não faz diferença nenhuma, enfim. Muitas vezes é o contrário, né? Até porque você só está aqui, a gente só vive numa sociedade assim por causa do que veio antes, né? Tem outro ponto aqui, passar para o quarto ponto, o que é? Conservadores são guiados pelo... Esses vão me zoar, né? Conservadores são guiados por seu princípio de prudência. Tudo bem. Nem todos, mas Mas isso é igual católico não praticante. Né? isso daqui, o que acontece? Os mandamentos estão lá, mas você vai seguir... Isso aí é outro história. Isso daqui entra no quê? Tudo bem, a gente compreende, fala na brincadeira, mas isso não é voltado mais para vida privada. Por exemplo, ações públicas, Sim. que é principalmente o forte, onde se cobra essa certa prudência, entendeu? Não é exatamente... Por exemplo, o conservadorismo, o pessoal tende a entender, por exemplo, sei lá, a opção de você ser, sei lá, homossexual é errado no conservadorismo? Não. No conservadorismo, não. Agora, depende do tipo de conservadorismo. exato. Por exemplo, se o cara eu vou colocar um resumo aqui. Todo cristão devoto é conservador? Em teoria, teria que sim. Sim. Mas necessariamente todo conservador tem que ser cristão? Não. Entendeu? Sim. Então, tudo no âmbito da sua vida privada, tipo assim, existe uma certa aquela coisa de moral e tudo mais, mas essa prudência, no caso específico, é voltada mais para o ambiente público, principalmente governo, sei lá, movimento, esse tipo de coisa, tá? Esse último ponto que eu vou colocar só é o que eu mais me identifico. Seria, no caso, que os conservadores são refreados por seu princípio de imperfectibilidade. O que seria isso? Fique, por favor. Tipo assim, os conservadores enxergam a natureza humana como falha. Por exemplo, Sim. diferente dos revolucionários que enxergam no futuro vai ser uma utopia, que tudo vai dar certo. Não. O conservador, na sua natureza, sabe que o ser humano é falho. Ele não acredita nessa visão utópica das coisas, por assim dizer. Ele sabe que precisa dessa ordem, porque o ser humano, a partir do momento que ela não existe, ele libera. Isso. Vem esse caos, por assim dizer. Então ele enxerga que é necessário aqui existir um certo... eu acho que é ordem a palavra-chave no conservadorismo para manter essa estrutura que a gente vive. Sabe que essa estrutura pode ser aperfeiçoada, porque a pessoa tende a vincular conservadorismo a não querer mudar. Isso é mas a questão não é que não quer mudar, mas é a questão que, diferente do revolucionário que destrói para colocar alguma coisa no lugar sem saber, independente do que for, muitas vezes isso daí eu acredito que destrói muito mais do que eles imaginam para adicionar alguma coisa. O conservador enxerga como uma cirurgia, por exemplo. Tem que ser algo delicado, devagar. Você não pode sair quebrando, por exemplo, aqueles pessoal que fala quebrar tabus da vida, Sim. sair destruindo, derrubando tudo, acreditando que automaticamente aquilo que vai substituir não vai ter nenhum impacto negativo, entendeu? São uma mudança com prudência, por assim dizer. Gradualismo. Exato. Beleza, Pedro, você falou do conservadorismo aí, mas acho que você não chegou a falar do amplo inteiro dele. Que outros exemplos você pode dar? Você falou que há diferentes, digamos... por exemplo, assim como qualquer, eu acho, de posicionamento, tem tanto extremismo quanto moderado. Sim. Tem aquele flerte do conservadorismo mais extremo, que é aqueles movimentos mais voltados para o nacionalismo, aquela coisa mais fechada. Os paleoconservadores, no caso, são aqueles que realmente
não querem nenhuma mudança, aquele negócio, sabe, extremo mesmo, não mexe em nada. Deixa como tá, que tá. É o Amish da vida. Tá indo. Tem, no caso, aí tem o mais moderado. O mais moderado que eu acredito que seja é mais voltado pro o conservador liberal, por exemplo, que eu acredito que é, se eu não me engano, o pioneiro dessa estrutura de conservadorismo foi o Ronald Reagan, né? Dos Estados Unidos, para quem não conhece, conservador. O que é? Esse conservadorismo faz um flerte com o liberalismo. Ele compreende o Estado... Por exemplo, ele dizia que o Estado tinha que ser pequeno e forte. O Estado não tem aquela intervenção por questão, por exemplo, moral na economia. Por exemplo, você está lá fazendo negócio com a China. Você sabe que a China tem trabalho escravo e tudo mais. Tem conservadores, tipo, falam assim, não pode fazer com eles por causa disso, por causa daquilo. Não enxergam o escopo no campo econômico, mas só no campo moral, por assim dizer, entendeu? Então, acho que, assim como no conservadorismo ou qualquer, sei lá, posicionamento, tem essa balança. Existem esses dois lados. E eu acredito que eu fico no meio do campo aí. Eu ainda não consegui definir se eu sou mais, tipo, liberal. Ou mais moderado. É bem difícil. Entre liberal e moderado. Você já vê em que ponto dessa linha ele tá, né? Porque é difícil dizer, porque, querendo ou não, é uma literatura muito grande. E, querendo ou não, isso acompanha o conservadorismo, por ser mais antigo, tem acompanhado a sociedade desde o seu início. Sim. Então, tipo, para me aprofundar nisso, ainda tem muita coisa. Dá pra fazer um episódio inteiro do Veja Bem Mais só no tópico de vertentes do conservadorismo e do liberalismo. Né? Bom, já que você falou nele, por favor. Bom, o liberalismo, assim como o conservadorismo, tem várias vertentes, mas de maneira geral, bem resumida, pode ser definido como aqueles que visam mais o progresso, sem muita preocupação com tradições. São pessoas que, como John Kennedy, que foi um dos primeiros presidentes que se declarou liberal, disse, são pessoas que olham para frente e não para trás, são pessoas que apreciam novas ideias sem reações rígidas, são pessoas que se preocupam com o bem-estar de todos, mais do que tradições pelo amor de tradições. Resumindo, são pessoas pafrão. Diria em linhas gerais, sim, mas é interessante notar que a história se divide em épocas bem distantes. O conservadorismo é algo bem inglês, que o Pedro falou foi consolidado pelo Edmund Burke, e o liberalismo começou com o John Locke, que é considerado um dos cabeças do liberalismo, um dos fundadores. O grande discurso dele, que foi um divisor de águas para esse posicionamento em relação ao governo, é que ele era oposto à monarquia e ele não considerava o direito de governar como algo divino. Então, aí que está a incepção do liberalismo, se liberar dessas tradições monárquicas e concedidas por Deus para algo mais que valoriza muito mais a autonomia e a liberdade do indivíduo do que, coisas que até então não eram assim. Mas é importante notar que toda democracia hoje é liberal. Até o nome democracia está estritamente relacionado ao liberalismo, porque, de novo, ele partiu da premissa de que reis não tinham validade, não tinha uma meritocracia para governar, não eram representantes legítimos do povo. Então, embora o conservadorismo exista em conceito hoje, se você pegar o sentido literal, o conservadorismo já morreu há muito tempo, morreu com as monarquias. E tanto é que o real conservador ainda viveria na época de escravidão e que a mulher não vota. Mesmo os conservadores mais afincos concordam que houve mudanças de sistema que foram um progresso bem-vindo. Então, acho que todos somos liberais por já viver uma democracia, mas o que diferencia o conservadorismo do liberalismo hoje é mais com que nível de aceitação você dá bem-vindo a mudanças. Se é de uma forma mais gradual, um pouco rígida, ou se é mais aberta, tipo, vamos ver. Né? Vai que, vamos tentando. Tem que tentar. Se não tentar, nunca vai saber, né? Não essa coisa de não respeitar a autoridade só pelo fato de que se deve respeitar a autoridade. É a coisa do porque sim. Os liberais não se conformam do é porque é, ou é assim porque sempre foi feito assim.
Mas existem liberais conservadores, assim como conservadores liberais. Sim. Eu acho que é nesse ponto que a maior parte do espectro político executa qualquer coisa hoje se divide. E uma nota de rodapé aqui interessante é que quando a gente fala liberal, conservador, muitos pensam nos Estados Unidos como um exemplo forte por causa dos republicanos, dos democratas. Mas é interessante mencionar que o liberalismo e o conservadorismo nasceram na Europa e os autores desses tópicos na Europa, quase que em um consenso, veem os Estados Unidos como não representante em nada do conservadorismo. Os Estados Unidos, eles acreditam, tem só uma vertente mais puxada para o conservadorismo, mas é totalmente liberal. Até porque eles falam que dentro do próprio Partido Republicano o pessoal tende a vincular automaticamente como conservador, mas em torno da última pesquisa que fizeram, só em torno de 15% se classificariam realmente como conservadores. Exatamente. É que hoje é difícil você argumentar que mudanças não são necessárias, dado todas as mudanças positivas que já tivemos. Mas acho que um exemplo que conclui bem essa coisa do conservadorismo e liberalismo é que o conservadorismo, em qualquer vertente, tem uma ligação muito forte com tradições. Você pode exemplificar com a Igreja Católica, talvez seja um corpo mais conservador que existe no mundo hoje. E o liberal, cara, é tudo que não seja a Igreja Católica que abraça as mudanças. Mas é isso. Poderíamos ficar aqui por várias horas discutindo os detalhes. Sim, mas dá para entender. Vocês deram muitos exemplos aí Sim. fora. Mas, rapidinho, no Brasil, como vocês acham que No Brasil? funciona isso? Uma bagunça. Esse conservadorismo e o... Primeiro, eu pessoalmente acho, primeiro, que no Brasil não existe, pode existir, por exemplo, indivíduos conservadores, mas movimento conservador não tem nenhum. Talvez, mas não dessas plataformas, essas bancadas religiosas. Pastor Feliciano, Não, mas isso você não consideraria consideraria conservador no Como sentido indivíduo- negativo da palavra? Não, mas eu acho que como indivíduo, mas é como eu disse, como indivíduo, não tem um think tank, não tem um movimento. O que você tem é, por exemplo, uma pessoa que compactua com alguns pontos, e você coloca ela lá como, sei lá, fala, você compactua com algumas ideias dele? Sim, claro. Isso é claro, mas se ele representa o conservadorismo, não. Mas se não existe conservadorismo como... No Brasil, não. Mas se não existe como uma entidade independente no geral, tipo, não existe conservadorismo como... Não tem um núcleo internacional do conservadorismo que aprova quem se autodenomina conservador ou não. Nesse caso, o Brasil não teria uma forma de conservadorismo... próprio? Sim, o Brasil tem, na verdade. Porque querendo ou não... Porque aqui... vamos sair do escopo de certo e errado. No Brasil, se você for analisar, por exemplo, através todos os plebiscitos que já tiveram por aqui, independente de você achar certo ou não, mas se você colocar no geral, através disso você consegue enxergar que a população brasileira tem um forte posicionamento conservador em relação às coisas. Por incrível que pareça. O pessoal tende a achar que não, mas tem. Eu acredito que o povo brasileiro tem esse lado conservador, só que não sabe. Entendeu? É intrínseco do povo brasileiro, sim. É intrínseco de um povo mal educado, mal estruturado. Depende. Que chegaremos no ponto, mas uma das coisas que a gente vai discutir aqui em breve é o parlamentarismo e o presidencialismo. E teve plebiscitos disso que votaram esmagadoramente em favor do presidencialismo por causa desse sentimento conservador, mas, na minha opinião, não justificado. Mas não vamos colocar a carroça na frente dos cavalos. Mas esse negócio de ser por exemplo, povo mal educado, eu não concordo tanto, porque a gente tem exemplos de países bons. A Polônia, por exemplo. Eu só digo que a Polônia é um exemplo de um país super desenvolvido. Eu só digo que essa coisa de conservadorismo normalmente está atrelado com a mesma coisa que religião está, que é lugares de carentes. Você pegar os lugares menos religiosos hoje são os lugares ricos e bem educados, são países nórdicos, norte da Europa. E, com exceção dos Estados Unidos, que também tem os seus bolsões religiosos lá no sul, que também são as regiões coincidentemente mais pobres. Dá para traçar um paralelo interessante, que não vai ser o ponto aqui, a gente não quer entrar nessa tangente, mas só uma pessoa que eu queria contrapor esse ponto do Pedro, que o povo é intrinsecamente, não conscientemente conservador no Brasil. Eu acho que isso é mais uma consequência do que uma escolha. Mas é um ponto que a gente pode debater mais ao longo do debate. Bom, a gente falou bastante então aqui agora do conservador, liberal, mas e essa história de sou de direita, sou de esquerda? Quem é de direita é conservador, quem é de esquerda é liberal?
como isso realmente funciona aí. A direita da direita é o conservadorismo. A esquerda da direita é o liberalismo. Ótimo. Eu acho que esse é o melhor resumo. Eu acho que desde a direita, para resumir assim, seria Eu acho que você não encontra um conservador da extrema esquerda. Mas, embora exista uma correlação, são conceitos totalmente diferentes. Uhum. Essa coisa de conservador e liberal tem a ver com o papel do governo na sociedade, e direita e esquerda é mais com o dever... Ideológico. Não, é mais, não sei se é ideológico. é mais um dever econômico do governo, no sentido de o Estado deve garantir uma igualdade da população ou deve ser mais regulamentador apenas, só que não ter esse posicionamento tão intervencionista de garantir condições mais próximas de iguais possíveis para os cidadãos. Então, resumindo, se você é conservador, não necessariamente você é da direita, mas necessariamente você não é da extrema esquerda. E se você é liberal, não necessariamente você é da esquerda, mas necessariamente você não é da extrema direita. Mas o espectro aí varia bastante, e o que no mundo hoje, principalmente nas democracias liberais, você mais encontra, é uma forma de centrismo. E acho melhor o Pedro falar o que significa ser da direita, independente de ser conservador ou não, e como que isso se justifica nas próprias premissas. Eu, na verdade, me considero direitista mesmo por ser anticomunista. Esse é o fato principal, gente. Me desculpa, ouvinte, se é ou não, mas para mim o que pessoalmente acredito que é isso. Primeiro por uma questão, para mim, né, uma questão moral, uma questão principalmente cultural, né, porque eu vejo a esquerda por ser revolucionária, tem aquela ideia, sei lá, por um futuro inatingível, um futuro autoadiável, por assim dizer, que ele não pode alcançar, ele pode justificar qualquer ato. Eu acho que esse peraí, deixa eu só terminar. É extremo. Esse é o ponto principal meu de, por exemplo, ser totalmente contra essa mente revolucionária e essas coisas. Porque, querendo ou não, você inverte a ordem das coisas. Por um futuro hipotético autoadiável, você justifica todos os seus atos. E aí? Olha, o futuro hipotético do Hitler era bem mais pra direita, cara. Eu acho que esse é um argumento bem generalista. Não, eu discordo porque, primeiro, o movimento do Hitler por si só era revolucionário. A única coisa que ele pregava, diferença é que era por raça, era cientificista, e o Hitler, ainda por cima, era um nihilista devoto. Ele sabia citar as obras de Nietzsche de cor. Eu não vejo como isso é relevante. Você falando que o nazismo é considerado extrema-direita. Não. Eu acho que o nazista... Cara, isso não tá pra debate. Eu acho que tá sim. A suástica é sempre pra direita, aquela roda. Essa é todo o simbolismo do nazismo. Pode não ser um representativo da mentologia da direita hoje. Mas a primeira coisa que o direitista é anticomunismo. O Hitler era anticomunismo? Sim. Pronto. É a extrema-direita, ele não é a esquerda. Peraí, ele pode estar num ponto assim, além do que você considera aceitável para a direita, mas em termos de definição e nomenclatura, o nazismo é extrema-direita e causou tanta merda quanto os extremos esquerda, se não mais. Não, na verdade a gente tem que definir primeiro algumas coisas. Primeiro, como é que o nazismo chegou onde está? Tem um livro que chama Stalin's War. Dentro desse historiador, ele levando... Quem que você... Por exemplo, nazismo, toda a força alemã, por exemplo, o Pacto de Varsóvia, foi, né? Que proibiu. Discute história aqui ou política? A gente tem que colocar esses pontos para saber como é que funciona. Que em nomenclatura, o fascismo e o nazismo são, por definição, parte de uma extrema-direita. Não. Sim. Não tem, não. Não. Vai no Wikipedia agora e coloca lá, extrema-direita. Cara, esse Você é o acha problema. Que o conhecimento mundial sobre o assunto tá errado, então? Não. Porque segundo Pedro Marciano, não, porque você não faz parte o que você da direita. define como mundial, mas, é uma coisa. Agora, o que realmente tem discussão é outra, cara. Esse que é o ponto. O conhecimento aceito e divulgado hoje, a simbologia do próprio partido é de extrema-direita. Cara... Mas eu acho que esse papo aqui é irrelevante porque estamos entrando em detalhismo histórico, que não é o ponto da discussão de política aqui. Não é se o nazismo é representante da direita ou não. Estamos falando que o mais para a direita que você tá, a primeira coisa que você tem que ser é anticomunismo. O segundo são políticas que visam a ordem, a manter tradições, que nesse caso podem ser raciais, podem ser de etnias.
Mas não que é se em encaixam nenhum todas. momento Se é válido ou não, tradição. em nenhum momento. A tradição, mas tipo, ele tinha o discurso exatamente, o discurso, ou a própria ideologia do negócio é revolucionária. O que tem de conservador? Ó, a partir do momento que você cria um movimento nacional pregando uma utopia, tudo bem que no caso diferente do comunismo é a nível nacional, o fascismo, no caso italiano, aquele negócio de trazer Roma de volta, a glória de Roma. No caso do nazismo é por raça. Cara, isso daí não, tipo, não... E outra, como é que pode ser conservador se os próprios judeus na Alemanha não eram imigrantes de lá? Se você levantar relatório... Se você ver historicamente falando, todos os pioneiros na Primeira Guerra, a quantidade de judeu alemão que foi considerado herói, e aí? Mas o conservadorismo aí é para conservar a raça ariana, que os judeus não eram parte e para eles estragavam. Mas isso veio de uma... Isso daí veio depois. Isso daí veio da cabeça... Veja bem, mais histórica. Isso daí veio... Além a boca. Das coisas. Isso Veja daí não bem é mais... tradicionalmente Peraí, deixa eu fazer uma da pergunta, cultura então. alemã. Se o nazismo não é extrema-direita, é o quê? Esse que é o problema. O pessoal chama... O problema é que já tem uma resposta e é inútil discutir isso aqui, A discussão do nazismo hoje é se ele é uma terceira via das coisas. Terceira. Tem um negócio chamado terceiro caminho, que é uma posição central de política. E tá bem longe do nazismo. Não, bem mas... longe. Eu acho que o nazismo empregou alguns métodos revolucionários associados à esquerda, mas com uma mentalidade muito mais utópica de política de direita. Mas não tem E você não pode desclassificar o nazismo por querer uma revolução que traria a glória da raça, que traria a glória do sistema anticomunismo, só porque ele usou um elemento que a esquerda usou. O primeiro é que é anticomunista, ele era anticomunista. Sim, o mas segundo não é que a porra do logo vira sempre pra direita. Mas tem um ponto interessante. Se você Tem um pesquisar... ponto. Peraí, você bate nessa tecla, por exemplo, era anticomunista. Se você levantar os primeiros, cara, quando o movimento nazista começou, formação da SA, os comparativos, tem uma matéria que saiu no New York Times em 1930 e poucos. Era claro, Goebbels fazia uma comparação entre a porra do Hitler e Lenin. A figura máxima por assim dizer, do comunismo. Se você levantar também cartazes, propaganda, tudo era bem, idêntico. Mas usar elementos associados a esses Mas revolucionários não desqualifica. Mas é o mesmo discurso, é a mesma ideologia e tem a mente revolucionária, como é que pode ser de direita? É o extremo, é por isso que é chamado extremo, porque vai o extremo ao ponto de se usar coisas não associadas ao resto da mentalidade para chegar nos objetivos que estão intrinsecamente vinculados a uma mentalidade de direita, levada ao extremo. É por isso que é chamado de extremo. Não. Ok, ouvintes, vocês se decidem então. Botam o nazismo no espectro que vocês quiserem. Eu vou colocar esses links aqui, aí a gente dá uma olhada. Coloca também que o 11 de setembro foi causado pelos Estados Unidos, que o homem nunca pisou na lua. Peraí. Não. Oi. Chega! Caralho! Eu nem lembro mais o que você tava falando. Volta. Esquerda, direita. Volta pra esquerda e direita. Eu lembro de estar falando que eu pessoalmente me considero como direitista por ser anticomunista. Eu não consigo compactuar com a ideia e pensamento revolucionário. Que é justamente como é que é o nome da pedra lá? A pedra angular do esquerdismo. É a mente revolucionária. Eu não compactuo com isso. Agora, se você quiser o resumo da mente revolucionária... Como eu estou batendo bastante nessa tecla, lá nos links da referência eu vou colocar alguns artigos que eu acho muito interessantes e alguns livros dos quais resumem, explicam melhor sobre isso. Ok. Então a gente pode concluir que a direita é somente anticomunismo. Se eu sou anticomunista, eu sou direita. Não, pessoalmente, eu sou assim, mas não. A diferença está a nível econômico, tanto o próprio nível cultural. O que significa ser direita para você, além de ser anticomunista? Olha, cara, eu acho que na própria questão econômica também. Porque tem aquela coisa, pessoal... O esquerdismo tende a ter aquele controle maior das coisas. Por exemplo, no nível econômico, aquela intervenção estatal na economia. Em todos os setores da economia, no caso. E eu, pessoalmente, também acho isso uma merda. Para resumir. Eu acho que não funciona. Mas você está ciente que tem direitistas que apoiam o Estado grande, né? Então, esse é o ponto. Esse é um ponto meu que eu fico dizendo, porque os conservadores mais tradicionais, por baterem nessa questão moral, exatamente igual eu coloquei o exemplo da China. Sabe que tem trabalho escravo lá e o país faz 1000 acordos, não querem dar o braço a torcer. Fala, se a gente continuar, a gente vai estar dando dinheiro para eles, blá, blá, blá. Enxerga a coisa só por um cenário moral.
não o cenário econômico. Para mim, nesse ponto, aí eu já balanço um pouco, entendeu? Eu enxergo que não dá para ver, na situação atual, no mundo de hoje, globalizado... Mas nem só moral, econômico também, tem grandes estadistas da direita que apoiam um Estado grande. Depende. Os que eu uso, que eu gosto de usar como exemplo, por exemplo, estadistas da geração atual, não atual, do século aqui, eu gosto do Reagan, sim, algumas políticas dele, e da Thatcher. Eu lembro que teve a visita da Thatcher no Brasil, ela falou bem assim, que o Brasil é um Estado grande, mas fraco, se não me engano, foi a frase que ela colocou. Sim. Eu acredito nessa coisa do Estado. Eu acredito nessas coisas do Estado pequeno, para manter a ordem, mas que. Como é que eu posso dizer? Mantenha a liberdade do indivíduo no campo econômico, para ele poder atuar. Sim. Isso é o conservadorismo liberal. Ou direita centrista. E César, agora você vai falar um pouco sobre a esquerda. O que seria a esquerda. Primeiro dessa vez sem entrar em tangentes, por favor. Vamos tentar. Primeiro eu vou falar da esquerda, mas eu não represento a esquerda. Apesar do meu posicionamento liberal, eu acho que, de maneira geral, a esquerda representa a aprovação da intervenção estatal e uma busca, vou colocar entre aspas aqui, utópica, de um egalitarismo, a mesma condição para todos. Eu não sou muito fã, quer dizer, eu não vejo muitas evidências de que isso possa dar certo. Então, eu sou mais centrista. Na verdade, o termo que eu gosto de usar é progressista pragmático. Eu acredito que tudo que você tem evidência que dá certo e traz vantagens deve ser o foco da busca ou a vertente que você mira. Essa coisa do Estado, eu acho que é quase que irrelevante se ele é grande ou pequeno. Eu acho que o Estado tem que ser bom, ele tem que ser eficiente. Uma coisa muito associada à direita é que o Estado tem que ser pequeno. Mas uma coisa burra dessa visão é que se for um Estado pequeno e ruim, não importa se ele é pequeno. O importante é ser um Estado bom. Como você tem exemplos hoje nos países nórdicos, o Estado é grande, só que ele é eficiente. E ele permite, em suas políticas, a livre competição, ele dá a individualidade para os seus cidadãos. Ele só gasta muito dinheiro com a redistribuição de recursos, com benefícios sociais, que pode desincentivar o trabalho e gerar déficit no governo, etc. Mas aí são detalhes. Mas a questão é, eu, como centrista ou progressista pragmático, acho que o foco deve ser esse, mas falando da esquerda em geral, se definiria mais para o lado de intervenção estatal para garantir a igualdade entre todos. Aí, o que essa igualdade significa também é debatível. Pode ser aquela igualdade de oportunidade, que eu sou muito a favor. Eu acho que o governo tem sim que gastar para garantir que todos comecem na linha inicial da corrida ali, e não que um esteja lá na frente já. Então, por exemplo, educação, infraestrutura, saneamento básico, são coisas que o governo deve sim cobrar imposto e pagar para todos, embora ainda possa haver discrepâncias em como isso é gerenciado e efetividade, mas é um princípio muito associado para a esquerda, que eu acho válido. No geral, eu quero acreditar que é irrelevante hoje se você é da direita ou da esquerda, porque, de novo, isso se trata de nomenclaturas muito antigas, muito condicionais a momento histórico. Rotular, né, hoje em dia. É muito caixinha, mas é uma caixinha muito variável. Eu acho que o importante é discutir o que você... É pensar para que serve o governo, ver quais são os seus valores, por exemplo, o Pedro falou que ver como morais imutáveis, eu já vejo como algo relativo e externo. Enfim, que valoriza a escolha individual e a liberdade de tudo. Desde que essa liberdade não constitua dano a terceiros ou à sociedade de maneira geral. Obrigado. Obrigado por se confortarem. Bom, enfim, essa coisa de direita e esquerda, essa guerrinha aí, entre aspas, sempre vai existir. Falou neutro, né? É um pafron aqui. Não, eu tô além. Igual o Buzz Lightyear. O William transcendeu. Transcendeu o negócio. Mas, enfim, sempre vai existir isso. Mas de que forma a gente pode se beneficiar com isso, em vez de causar esse caos que...
Acho que a pergunta ainda nem se beneficiar. É como montar um governo funcional, dado essas diferenças eternas. Crenças políticas e maneiras de se autogovernar. Eu acho que... Eu posso falar uma coisa? Não façam igual o Brasil. Pronto. A gente chega lá. O Brasil tem muito que se discutir, mas comparado com outros países aí, né? Então, o que a gente vai falar agora, caso o ouvinte não ainda esteja perdido, é sobre presidencialismo versus parlamentarismo versus monarquia. Acho que a gente não precisa falar de monarquia, Acho né? que monarquia, as poucas que existem, é parlamentarista, então... Então, no geral, sim. Tem a Coreia do Norte. Enfim, entre no assunto. Bom, vamos debater aqui méritos do presidencialismo versus parlamentarismo. Parlamentarismo é muito conhecido no Brasil, então eu acho interessante a gente lembrar como funciona o sistema parlamentarismo. Não sei se o Pedro quer comentar no... Antes de entrar no assunto, por que vocês não definem o que é o que primeiro? Presidencialismo, como todo brasileiro deve saber, é sistema que você tem um chefe de Estado com poderes bem abrangentes. Embaixo, ou do lado mais especificamente, tem o poder legislativo e o poder judiciário, que é dividido no legislativo em Câmara, deputados, tem o Senado e os deputados, que, na teoria, deveriam frear abuso de poder do presidente e deveriam facilitar com que leis fossem passadas, etc. Mas é um sistema que ele vê muito valor na figura de Estado forte, alguém que realmente consegue fazer com que a coisa aconteça, mas também tem essa possibilidade de frear caso algo vá errado, que já é o poder legislativo. Então, a grande vantagem do presidencialismo é uma figura representativa forte e o poder de execução maior em termos dessa figura. E esse freio que existe para mudar as coisas caso seja necessário, mas também acaba sendo uma desvantagem comparado com o parlamentarismo, que já é um sistema de eleição indireta do que seria o representante do governo. Na verdade, a maior parte dos parlamentos tem duas figuras, que é o chefe de Estado e o chefe do governo. O primeiro-ministro. O primeiro-ministro, que cuida de coisas mais relacionadas a política fiscal, a benefícios sociais, enquanto a figura de Estado é mais representante de políticas internacionais. Enfim, são dois trabalhos diferentes. Você elege através de representante local em alguns países, na maioria. Que é muito pulverizado o parlamentarismo, mas, no geral, é um sistema no qual representantes de certas localidades elegem um primeiro-ministro de acordo com as premissas do partido, e eles mesmos conseguem mudar esse representante caso o trabalho dele não seja satisfatório. Então, a grande vantagem aí é eficiência em passar medidas políticas, porque normalmente o primeiro-ministro representa a maioria do poder legislativo, então eles conseguem passar a lei muito rápido. Então, eficiência. E, segundo, a possibilidade de mudança rápida. Como na Grécia, recentemente, nos últimos anos, teve todas essas crises aí, acho que já passaram 3, 4 presidentes por lá. Na Islândia, teve a coisa dos Panama Papers lá, que mostrou ações duvidosas do primeiro-ministro, e isso foi descoberto no domingo à noite, na quarta ele já tinha saído. É um sistema bem... Se fosse assim? É um sistema bem rápido, mas que também tem a desvantagem de ser mais complexo, porque você precisa de muita coalizão entre os partidos. E você precisa de diretivas bem consolidadas, porque senão é só muita gente brigando e ninguém com o poder de realmente executar como teria o presidente. Eu nunca ia conseguir resumir assim, eu ia ficar meio ano tentando resumir. Isso de maneira bem geral. Agora, vamos falar do porquê, talvez para um governo eficiente. Aí tem a monarquia também, né? Mas a monarquia... Não sei se precisa falar, porque poucos países adotam, e esses poucos só não mudaram ainda porque são opressos. Mas na verdade, tem um exemplo interessante do Omã, é um país embaixo da Arábia Saudita, ali do lado do Iêmen, aí também faz fronteira com Emirados Árabes. Um lugar bem bem legal de estar. Cara, passar minhas férias lá. O Omã tem um monarca que ele é amado pelo povo,
E a maior preocupação deles hoje é o que vai acontecer quando ele morrer. Não porque o governo dele deixou a desejar. Mas, na verdade, em termos teóricos, assim, e aqui eu vou até abrir um pequeno parênteses. Uma monarquia benevolente e bem informada talvez seja a melhor forma de governo possível. Porque o rei tem poder total, ele consegue investir o quanto ele quiser na educação, sem passar 300 anos no Congresso, ele consegue... Assim como diz o Pedro, né? Então, humano esse é humano. Então, esse é o negócio. Tipo, se você pensar em termos pragmáticos, você pegar um rei que representa tudo de bom da humanidade Né? e botar lá, Bota o cara pra governar o mundo. mas a representatividade é o que faz a democracia a melhor gestão. Que ainda assim, né, a democracia não é a melhor forma de governo. Ela só é a menos pior. Bom, galera, mas isso explicado, vocês acham que, objetivamente, um é melhor do que o outro, de alguma forma? Eu acredito que sim. O parlamentarismo, devido a essa agilidade, por assim dizer, e essa estrutura onde permite, por exemplo, a quantidade de representantes, se tiver realmente essas diretrizes, é mais produtivo do que esses trâmites que passam, por exemplo, para aprovar uma lei. Mas acho que o grande dilema entre presidencialismo e parlamentarismo é presidencialismo representa estabilidade, porque o presidente tem um mandato fixo de 4 anos, uma possível reeleição, então ele pode pensar a longo prazo e tem já aquilo fixo. E é bem difícil de sair, como a gente pode confirmar com experiências nacionais. Trabalho. Então ele traz uma estabilidade, enquanto que o parlamentarismo, como o Pedro disse, é a produtividade, a eficiência, é a maneira mais business de se fazer as coisas. Então, eu acho que, objetivamente, se pegar os prós e cons, depende muito de cada país que você está analisando. Você pode ver, se olhar no mapa, e a gente tá lá nas referências para quem tiver curiosidade, se você olhar o mapa mundial desses sistemas políticos, a América Latina, as Américas, né, como um todo, é um sistema presidencial, tirando o Canadá e alguns outros ali. Por causa da história de colonização e etc., muitos países na África também, principalmente no centro, na subsaariana ali, mais pro centro da África, tem sistema presidencial, embora outros, por influência dos colonizadores europeus, já tem sistema parlamentarismo, mas é uma coisa muito dependente da história e da cultura de cada país, e que é gradual também. Eu acredito que o parlamentarismo é sim objetivamente melhor, mas para o momento em que ele possa ser executado de uma maneira, assim como ele próprio é, eficiente. Porque senão você gera mais bagunça do que ordem. Mas se eu tivesse meu país, certamente implementaria o parlamentarismo. Eu também. Poder moderador. E aí tem várias vertentes, né? Só uma aspas aqui, quer dizer, só um asterisco rápido, que tem o parlamentarismo de Westminster, que é o baseado na Inglaterra. Tem também o semipresidencialista, que é como existe hoje na Rússia, na França e em vários outros países ex-comunistas, que é um balanço legal. Já vi muitos especialistas falando que esse seria a melhor escolha para o Brasil também, por se tratar de um país grande que precisa de uma figura de Estado com poder, mas não tanto poder como tem atualmente. Mas aí a gente pode detalhar melhor na parte Brasil dessa discussão. Sim, em breve. Em breve, né? Mas entraremos. Tá parecendo série aqui, né? Como são? No próximo episódio. Bom, galera, a gente já definiu aí se vale a pena ou não discutir política, como se posicionar em relação a isso, mas e como eleger esse governo? As formas de voto, digamos assim. Porque aqui no Brasil o método usado é pelo voto da maioria, mas nós sabemos aí que existem outros métodos de voto. Preferencial, que é algo mais intuitivo. Pouquíssimo divulgado no coisa Brasil. Eu mesmo não estou familiarizado com outro método. Existe. Você faz um muito divulgado no Brasil que você acha interessante, acha que deveriam por isso. Por que não ganhar os Brasil único, esse negócio de... Vamos pegar o exemplo das últimas eleições. Tem a eu deixei uma série de links lá nas referências. E Marina Silva. Levi Fidelix. Esqueça dele. Para propósito de ilustração, vamos definir aqui os 4 concorrentes como Aécio, Dilma, Marina e Enéas. Enéas saiu do caixão e concorreu em 2012. Eu ia votar nele, hein, se ele votasse, hein? Nossa senhora, hein? E o resto é brancos e nulos. Aqui no Brasil, já funciona, vota lá e se alguém atingir a maioria absoluta, mais de 50%, ganhou, e se não, vai pro segundo turno. Mas existe essa alternativa, que é o voto preferencial, que você coloca lá, eu vou votar no Enéas. Se o Enéas não ganhar, quem que eu quero que ganhe? Quem que eu acho que seria melhor? Coloca lá a Marina Silva. Em terceiro,
Aécio. Por exemplo, hein? Aqui a gente tá tomando lados não, pro ouvintes. É exemplo. E por último, coloca a Dilma. No sistema de preferencial, o que acontece é que você pega os primeiros colocados que tiveram a primeira intenção de voto, como, por exemplo, Aécio e Dilma. Enéas, eu quero Enéas. Aécio e Dilma. Vamos pegar o exemplo do Aécio e Dilma. Vamos botar um exemplo assim. A Dilma ficou com 44%, o Aécio com 22%, a Marina com 14%, o Enéas 9% e o resto com 11% nulos e brancos. Então, no sistema previdencial, eles vão olhar a primeira escolha da maioria foi a Dilma, e da outra maioria foi do Aécio, mas em segundo lugar. Você pega quem ficou com menos pontos ali foi o Enéas, certo? Aí você pega o último lugar lá e coloca, depois do Enéas, quem você queria que fosse presidente. Aí você faz a recontagem como se o Enéas não existisse. O que, ironicamente, é o caso. Mas essa é a premissa. O Enéas, como ele foi o menos votado, ele saiu. Então, tudo que você colocar lá segundo lugar, se não tivesse Enéas, quem seria? A Marina Silva. Então, todos os votos do Enéas vão para Marina Silva. E aqui eu digo tudo só no nosso exemplo, que vamos presumir que todo mundo que não votou no Enéas... Entendi. Deu empate, volta pro Enéas, ele foi o último. Isso. Os votos dele, tipo... Não deu empate. Tá lá, a Dilma na frente, o Aécio em segundo, Marina em terceiro, Enéas em último. Você pega o voto do último, que o último não vai ganhar, você pega os votos dele e coloca lá. Se não tivesse Enéas, em quem você teria votado? Entendi. Que aí o seu voto não foi inútil. Sim. Você votou para Enéas, mas como Enéas não conseguiu, para onde você gostaria que o seu voto fosse? Aí você coloca lá a Marina Silva. A gente presume que ia ser 100% de quem votar no Enéas ia votar na Marina. Mas isso é feito de modo proporcional na vida real. Então, 60% votar para Marina, os outros 20% para o Aécio e blá blá blá. Mas vamos presumir, todos votaram para Marina depois do Enéas. Então os 9% do Enéas iriam para Marina. A Marina, lembre-se, tinham 14. Então 14 e 9, 23. Agora a Marina Silva tem 23% dos votos. Quando, você se lembra, o Aécio tinha 22. Sim. Aí aqui já daria Dilma e Marina Silva. E aí vem a grande pegada. Nesse cenário, o Aécio virou terceiro, ele virou o último. E o Aécio teve, lembre-se, 22% da intenção dos votos. Então vamos presumir que todo mundo que votou no Aécio, em segundo lugar, colocaria a Marina Silva. Certo? Então, todos os votos do Aécio vão para Marina Silva. Então, ela estava com 23, mais 22 do Aécio, vai para 45. E lembre-se, a Dilma estava com 44. Então, agora a Marina Silva seria eleita presidente do Brasil, porque todo mundo que não queria a Dilma deixou isso bem claro votando na ordem sequencial que queria os outros candidatos. E isso favoreceu ela. O legal desse sistema é que ninguém botava fé que a Marina Silva ia concorrer realmente. E realmente, no nosso sistema, ela não tinha possibilidade de concorrer. A maior crítica a esse sistema que a gente usa hoje é que ele inevitavelmente leva a um sistema de 2 partidos, ou bipartidário. Sim. Sempre vai ter os 2 partidos fortes, e se você votar para qualquer outro terceiro candidato ou quarto, você está, no máximo, fazendo você se sentir melhor que você votou neles, né? Mas não é... O seu voto nesse sistema tem que ser estratégico. E isso funciona em detrimento da real vontade da população. Que eu aposto que muitos que votaram no Aécio não queriam que a Dilma fosse a segunda opção. E muitos que votaram na Dilma, da mesma forma, não queriam que o Aécio fosse a segunda opção. Sim. Então, embora a Marina Silva originalmente tenha até somente 15% dos votos, menos pessoas odeiam ela do que odeiam os outros 2 candidatos juntos, que é o Aécio e a Dilma. Sim. Então é um comprometimento ali, você chegou num acordo. Porque hoje o que acontece? Você meio que se contenta, né, com a Dilma ou com o Aécio, tipo... Mas já foi. Não, mas é aquela coisa que você não queria, mas qual o poder para mudar isso votando num candidato terceiro que você gosta mais? Tem até uma coisa chamada spoiler effect, que não é pra série, ouvintes. Esse spoiler é que um terceiro candidato nesse sistema de a maioria absoluta leva os votos, é que um terceiro candidato prejudica o segundo candidato que pode tomar o poder. Então, por exemplo, se a Marina é mais parecida com a Aécio, mas você prefere a Marina por causa da pessoa dela, ou detalhes da reforma fiscal que ela faria, que o Aécio não faria, só acaba tirando votos do Aécio para Marina, o que só ajuda a Dilma, porque ela, em vez de 40-40 com a Aécio, ela vai estar 40, tipo 33. Então, essa é a grande desvantagem desse sistema.
você rouba votos do candidato que a população, junta a população e apoia mais Aécio e Dilma, certo? Sim. Mas como ele tem que dividir o voto entre os dois, quem ganha é a Dilma, que a maioria não apoia. Aqui no Brasil, isso é meio que mitigado por causa do segundo turno. Que aí já não tem mais Marina. Então, quem votar na Marina tem que votar no Aécio, etc. Mas o que acontece é que o momento político difere. O segundo turno já é uma outra coisa. As alianças já mudaram, até principalmente o candidato, né? Tem essa coisa do... forma novas alianças, isso reflete em como você votaria antes. Tipo, quem votava no dia da eleição votaria Marina Aécio, mas aí depois de todo aquele mês político e novas alianças, votou na Dilma. Mas não reflete bem o estado político e as variáveis que realmente importavam no momento que deveriam importar, que é a primeira vez que você vai votar. E o fato também que você se sente descorajado de votar no Enéas. Eu nunca votaria no Enéas, porque eu sabia que seria um voto jogado fora. Mas nesse sistema preferencial, eu posso votar no Enéas e eu sei que o voto, mesmo se ele não for eleito, o meu voto não vai ser jogado fora. Ele vai para o outro candidato e para o outro candidato. E o candidato que eu menos quero que esteja lá vai ser prejudicado por isso. Ele não vai agradecer de que eu votei no Enéas. Ele vai... Ele vai ter consequências. Deixa eu entender. Quando você vai votar, você já escolhe quem ser o seu principal candidato e quem você queria que seu voto fosse, caso... Você sequencia. Isso já tipo, número 1, 2, 3, aí depende do número de candidatos. Ok. Em que países? Na Austrália existe isso hoje. Na Irlanda também já usaram. Na Nova Zelândia. Tem vários países. Tem o link lá da Wikipédia dos países que utilizam isso. Mas assim, um parênteses é que ele abre... Esse sistema é muito mais usado para sistema parlamentar de votações locais. Porque aí você realmente quer representatividade de partidos pequenos. É muito difícil você conseguir cadeiras, por exemplo, num congresso, se a eleição fosse local, contando só em número de votos absolutos. Então, por exemplo, eleger deputado aqui no Brasil... tirando grandes sessões como Tiririca, os votos não são absurdamente grandes, o número absoluto não é grande. Mas nesse caso você não precisa de número grande, você só precisa votar na ordem sequencial que você sabe que a pessoa representante daquele partido ou daquela mentalidade vai usar aqueles votos, mesmo tipo pequenos, para agregar no geral. Isso tem várias vertentes, tem um chamado de voto singular transferível, que também é mais parlamentar, que você, principalmente para Congresso, o Congresso não precisa de 100% dos votos, você precisa só de 33%, uma proporção dos votos. E aí, com esse voto, com esse sistema sequencial, você consegue garantir que até as minorias bem ínfimas têm representatividade, porque nenhum voto é perdido. E nesse sistema de a maioria absoluta, mais 50%, garante, esse é o principal efeito negativo. Você joga votos fora, de quem não votou nos que realmente poderia... dos maiores partidos, representantes dos maiores partidos. Não votou neles, cara, jogou voto fora. Você aniquilou essa democracia. Então, esse é um sistema bem legal, que eu encorajo os ouvintes a assistirem os vídeos, que são bem informativos e tem um valor de entretenimento alto também. É animado, o cara que fala de uma maneira bem eloquente, muito mais do que eu. Vai estar nas referências lá. Está lá. Então, esse é um sistema que eu usaria no meu governo. O Pedro ele falou que ele não conhecia, não sei se tem muito a comentar. Eu ia até perguntar agora, Pedro. Assim como eu e acredito que muitos dos nossos ouvintes, a gente não tinha nem conhecimento desse tipo desse sistema. O que você acha disso agora? Cara, eu achei a proposta bem interessante, pra falar a verdade. Mas eu Não falar mentira, fala a verdade. É verdade, né? É verdade. Mas então, William, eu achei bem interessante. Mas tem um outro que eu queria comentar, é que eu também fiquei sabendo antes de vir pra cá. É o... como é que é? Distrital, que é o nome? Não, mas aí é só o método, né? Isso não é um método de votação, é só o... Tem uma diferença bem grande de como você vota e como o sistema eleitoral é constituído. Se é por a maioria absoluta nacional ou se é por maioria em distritos, que é como funciona nos Estados Unidos, que você tem que ganhar os estados, e dentro dos estados tem que ganhar os que eles chamam de counties, as regiões, as divisões, os distritos. Distritos, os distritos. Cara, isso é uma outra discussão para Veja Bem Mais inteiramente, porque voto distrital, ele implica em um negócio chamado gerrymandering, em inglês, que é quem desenha as bordas desses distritos aí pode objetivamente determinar quem vai ganhar a eleição. Você pode dividir uma maioria ali, e deixar uma minoria ali, que mesmo no estado, todo mundo a maioria representando aquele candidato, pelas divisões, eles acabam se constituindo em várias minorias que não somam para a maioria que refletiria a representatividade.
Esse é um Ai, problema maravilha. político bem maior, e isso, ouvintes, todo mundo gosta de falar mal do Brasil. Mas eu garanto pra vocês, já tendo vivido nos Estados Unidos e estudado bastante o sistema lá, é um problema que a gente tem que agradecer muito de não ter. Nossa senhora. Voto distrital impõe algo, uma injustiça, assim, inacreditável, da maneira que é conduzido. Tanto é que nos Estados Unidos tem um grande exemplo que não é... É um exemplo bem usado em 2000, eleições do Bush versus o Al Gore, que teve um terceiro candidato lá, o... Não lembro, acho que era o nome dele. Não lembro. Que ele, por causa desse voto distrital, ele garantiu que o Al Gore não ganhasse a Flórida, embora 52% dos americanos, a população geral, votaria no Al Gore, porque ele não ganhou o estado da Flórida, o Bush levou as eleições. Entendi. Então você já pensa aí, porque é um estado, se bem que aqui a gente tem Minas também, né, que fez umas coisas. Ai, que dor de lembrar disso. Então, por causa de um estado que ele ganhou, por causa dos delegados, etc., o representante do governo americano não refletia a vontade da maioria da população. Então é outro debate. Mas isso daí foi só para os ouvintes conhecerem esse método e se dar conta de que não existe só uma maneira, né? Vota, quem tiver mais voto leva. Isso, na verdade, é um dos lados negativos da democracia de forma crua, porque muitos chamam de opressão da maioria. E essa opressão da maioria não consegue ser viabilizada se você instituir um método de votação mais democrático em si mesmo, que garante representatividade maior. Maravilha, ó. Maravilha. Hã?